Vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, aquelas que não pôde vir também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o estudo ministrado aqui hoje, ó Pai, seja para a edificação do Teu corpo, que cada um que absorva aqui, Pai, saia daqui mudado, Senhor, e preenchido da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do estudo hoje, irmão, é a decadência da Igreja de Cristo. É um tema interessante, né, nos dias atuais, porque a decadência da Igreja de Cristo tá notório. Se a gente for parar e olhar, vamos colocar na posse, vamos colocar no Brasil em si, tá uma decadência que está fora do comum. A gente tem que estudar isso porque para que a gente não venha entrar nesse fluxo. Porque hoje o que é mais fácil é o cristão seguir o fluxo. E o pastor, ele sempre está batendo na tecla, né? Batendo na tecla aqui, que para a gente não seguir o fluxo. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Isaías 29, versículo 13. Amém? O versículo 13 diz assim, ó, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Agora, vai lá para Mateus 15, 7. Amém? Diz assim, ó, hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, esse texto aqui, esses dois aqui, é só a base do estudo. A gente vai ler outros textos. Mas aqui Jesus repreendeu, né, os escribas e os fariseus ali, chamou de hipócrita. Por quê? Porque eles faziam algo para que os homens recebessem honra de homens, mas estava totalmente fora. E aí, nesse estudo, né, eu me fiz algumas perguntas. Falei, eu vou me fazer algumas perguntas para criar as respostas, né? Eu queria que os irmãos falassem um pouco também a respeito de algumas perguntas, se tiver algumas perguntas também, né, para a gente compartilhar aqui com o estudo, será bem-vinda. Porque a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida? Essa é uma das primeiras perguntas. Por que a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida? Por que, João? Porque tem muita igreja que prega recompensas, aí várias pessoas que perderam muitas coisas vão atrás disso, achando que vão recuperar tudo, o bem material, em vez de ir atrás de Jesus. Seguir a Jesus. Interessante, né? Olha para você ver. Vai pelo motivo errado, né? Perdeu tudo. Eu vou lá buscar na igreja. Por quê? Porque hoje em dia está prosperidade. Aquele evangelho da prosperidade, né? Que você vai lá, dá 1.000, que você vai receber 10.000. E tá assim. Se fosse assim, era bom, hein? Eu ia dar uns quinhentão. Então, mas é uma realidade, irmãos. Hoje é a realidade que a gente está vivendo, infelizmente. Então, por que a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida? Olha o que o João falou. As pessoas vão pela busca errada. Só que tem um porém ainda. Quando você vem com a busca errada, que a gente tem um exemplo aqui da nossa igreja mesmo, que todo mundo sabe, que já falou o testemunho aqui, que de início o irmão Alves, que de início ele veio com pensamento errado, mas ele chegou aqui e teve uma base. Aí a liderança colocou uma base sólida. Hoje, infelizmente, o problema é que as pessoas vão buscar da forma errada e quando chega lá, a liderança está toda errada. Esse é um dos grandes problemas, né? Porque a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida, Vitão. As pessoas, elas querem a salvação, mas não querem renúncia, né? Negar os seus prazeres, os seus desejos. Mas elas querem alcançar a salvação, né?
quer o Salvador, mas não quer o Senhor. É uma realidade também. Então, quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Porque ninguém quer ir para o inferno. Mas todo mundo quer um Salvador. Todo mundo quer um Salvador. Isso aí é prático. Pode perguntar às pessoas que estão no mundo, que não frequentam a igreja, ou você quer ir para o inferno? Não, ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Então as pessoas realmente, elas querem o quê? Um Salvador. Mas o Senhor, ela não quer. Então, o senhorio, ela tem o quê? Ela é debaixo de uma submissão. Então, para vir para a igreja, tem que seguir regras, né? Ordenanças. As pessoas não querem se submeter, infelizmente. As pessoas não querem se submeter a isso. Porque a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida, Eduardo. Hoje eu vejo que muitas igrejas, elas pregam para confortar o ego de pessoas, né? Que, na verdade, só fala da bondade de Deus, mas não diz também da ira de Deus, né? Que não é simplesmente da maneira que a gente quer, é conforme Deus ordena, né? Então eu vejo que as pessoas hoje, elas se desviam muito em relação a isso, né? Algumas lideranças que se contradizem às palavras, né, para poder trazer o público à igreja, para poder trazer pessoas, mas, nesse mesmo tempo, acaba afastando todas de Deus, né? Eu vejo que hoje o evangelho acaba sendo banalizado. É verdade. É como a gente falou no começo, né? Está banalizado. Só que a gente não pode seguir o fluxo. Então, ainda existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos lugares que a gente vai, lugares saudáveis, que ali você sabe que está sendo ministrada a palavra de Deus. Tem muitos por aí. O missionário vê de longe, né? E lá também tem, não tem, irmão? Muitas igrejas fiéis à palavra, né? E, infelizmente, está desse jeito, irmão. A decadência da igreja de Cristo, ela está cada dia mais se decaindo, cada dia mais, cada dia mais. Mas isso é no âmbito geral. Isso é no âmbito geral. Então, se a gente for parar e pensar, cada dia que passa tem uma decadência. Cada dia que passa tem uma decadência. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Por que a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida? Por que você acha, Abílio, que a igreja hoje está cheia, mas com pouca gente comprometida? Na realidade, eu acho que primeiro por falta de conhecimento. Era isso mesmo. Isso é a chave de tudo. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Oséias. Abre alguém em Oséias aí e lê. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Tá vendo? Essa palavra, irmãos, é uma palavra forte, né? Mas tudo que foi falado aqui, o que o João, o Vitão, o Eduardo falou, é uma realidade. Mas, como eu falei, né? Talvez quando você chega dentro de uma igreja e você vem com uma visão errada, mas quando chega aqui tem uma liderança que traz o quê? O conhecimento, o que o Abílio falou. Quando ele traz o conhecimento e mostra nas escrituras, a nossa mente muda. Por quê? Eu estou falando isso de experiência própria. Aconteceu isso comigo. A Taimara falava da igreja, eu falava que nada, pastor é tudo igual. Pastor cabeludo ainda, é tudo igual. E eu falava, eu era assim, porque eu não entendia. Eu falava muitas coisas e vim, comecei a estudar, e o pastor, é isso, é aquilo. E aí foi mudando o meu conceito. A palavra foi mudando o meu conceito. Então, muitos perecerão, de grosso modo, né? Tem algumas versões que dizem assim, muitos perecerão por falta do conhecimento. É por isso que as igrejas hoje em dia estão em uma decadência terrível. É por isso que você pode ver, vamos colocar no nosso meio. Lógico que não é generalizando. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem fazeres, todo mundo tem. Mas isso o que eu vou falar aqui é o que
é o que está no meio da igreja. Porque a palavra de Deus diz que há o joio e o trigo. Quem disse foi Deus que falou isso, não é o Mike que falou. Então, vamos colocar no nosso meio aqui. Você pode ver, no sábado, é as mesmas pessoas. É as mesmas pessoas da quarta, o contrário do domingo. Tem pessoas que não podem vir, é diferente, então eu não estou generalizando. Mas, infelizmente, as pessoas não estão mais comprometidas. As pessoas não têm mais o comprometimento com a palavra de Deus. As pessoas não têm mais o comprometimento com a igreja. As pessoas não têm mais comprometimento com a liderança. Então, se hoje deu para ir, deu, se não deu. E quer ver uma coisa? Se souber que era o Mike que vinha dar estudo, se o pastor estava viajando. E realmente é uma realidade, irmão. Se era o Abílio que ia estar aqui na frente pregando, se era o Marcelo, você entendeu? Porque as pessoas, ela tendem a isso. Porque fala assim, o pastor não vai, hoje eu não vou. Não entendeu nada. Eu, particularmente, eu falo direto. Eu falo isso para minha esposa em casa. Eu prefiro ouvir um irmão da igreja aqui, que eu conheço do dia a dia, que eu sei, do que um pregador renomado. Não quer dizer que ele não seja um homem de Deus. Não é isso. Porque tem muitos homens de Deus. Mas eu prefiro ouvir um irmão da igreja. Porque eu sei a conduta, eu sei onde ele anda, o que ele faz. Eu sei como é que ele se importa com a esposa em casa, com os filhos. Então, eu, particularmente, eu vejo assim. Só que, infelizmente, está generalizado. Hoje, a decadência da Igreja de Cristo, ela está, cada dia, se decaindo mais. Então, esse estudo aqui é importante por quê? É importante para que a gente não entre no fluxo. É importante para que a gente não pega os conceitos que está por aí, que eu não vou dizer no mundo, né? Os conceitos que estão no meio das igrejas. Vamos colocar assim. Os conceitos que estão por aí e traz para a nossa vida. Então, é algo de a gente se pensar, é algo de a gente analisar como está a minha vida em relação ao comprometimento na Igreja de Cristo. Então, esse foi um dos tópicos que eu me fiz essa pergunta, né? Porque a igreja está cheia, mas com pouca gente comprometida. A segunda pergunta é, por que temos zelo no trabalho, nas coisas do dia a dia, e com a obra de Deus, não? Por que isso, Marcelo? Porque hoje o tempo está passando muito rápido e a gente está se preocupando com as coisas erradas. O que a gente vê? A gente vê a correria, que nem você falou muito do fluxo, né? Então, a gente vai no mesmo embalo. Então, onde que eu fico mais? Eu fico mais no meu trabalho. Fico mais no meu trabalho do que na minha casa. Eu fico mais no meu trabalho do que na igreja. Mas deveria ser o contrário, né? Se Deus sempre está conosco, a gente deveria estar primeiro mais com Deus do que com o nosso trabalho. E muitas vezes a gente deixa as coisas materiais tomarem conta da nossa mente e faz nos esquecer de Deus. Deus fica em segundo, em terceiro, em quarto plano. E eu não vejo isso como uma boa visão. É verdade, viu? Olha para você ver, né? Os dias estão corridos. Parece que a gente chega na segunda, já chegou na sexta, e é segunda de novo, está muito corrido. E o que o irmão Marcelo falou é uma realidade. Parece que a gente passa mais tempo no serviço do que na nossa própria casa. E aí, quando chega na nossa casa, a gente está exausto. Aí, os nossos filhos querem brincar, a gente não tem tempo. A nossa esposa quer falar aquilo que aconteceu no serviço. E falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir, e está ouvindo. Então, o que é que acontece? Só que o que é que acontece, irmão? A pessoa que não faz hora extra dentro da própria casa é um perigo, porque pode destruir sua própria casa. Porque tempo no serviço você sempre tem. O seu supervisor, seu encarregado, fala, faz isso, eu faço, faz aquilo, chega exausto. Mas dentro da sua própria casa, seu filho quer brincar, nossa, estou cansada, não sei o quê. E não dá tempo para nada. Mas você tem que fazer hora extra na sua casa. Seja com seus filhos ou com sua esposa. Tem que ouvir elas. Tem que ouvir. Então, é uma realidade mesmo, Marcelo. É uma realidade hoje o que está acontecendo. Então, porque temos tanto zelo no trabalho, nas coisas do dia a dia, e com a obra de Deus, não, Rogério. Eu vejo
de quando eu era fora da igreja também, que prestava atenção mais para as coisas do mundo, mais para os amigos, para as coisas fora da igreja e fora da minha casa também. A estrutura da gente começa com a família. E a gente tem que dar valor para a família e junto com a família a gente corre com Deus também. E a gente esquece disso. A gente deixa isso aí em segundo, terceiro plano e se preocupa mais com o dia a dia da vida da gente pessoal. E acabamos deixando Deus e a família de lado. E isso aí a gente vai perdendo sem perceber, com o tempo, a hora que a gente vê, a gente perdeu a salvação e perdeu a família também. É isso que eu vejo. E é verdade, né? É igual quando a gente começa a pecar e pecar e pecar, cauteriza a mente. É o que você falou. Automaticamente se torna tão normal isso, de não dedicar a nossa vida para Deus, que virou normal. A gente levantar de manhã e ir para o trabalho. Tem empresa, eu já trabalhei em empresa, que se você chegar atrasado 2 minutos, não entra mais. A Frearte era uma dessas. Eu trabalhei lá, se você chegasse atrasado, pode voltar, ou depois do almoço, ou no outro dia. Não pode chegar atrasado. Algumas empresas chegam atrasado e tal, ainda tem uma tolerância, entra. Tem algumas que não. Só que percebe-se que a gente tem um compromisso com o nosso serviço que devemos ter, mas a gente não chega atrasado. A gente está lá na hora certa. Sempre a gente está, é o primeiro, sempre a gente está lá no serviço. Porque a gente tem um compromisso, é de lá que vem o nosso sustento. O empregador, ele te contratou para trabalhar das 7 às 5. Você não pode entrar 9 horas. É das 7 às 5, porque senão você vai ser mandado embora. No primeiro corte, seu nome está na lista. Com a obra de Deus é diferente. Com a obra de Deus, o que a gente pensa? Que hora é o culto? 7h30. Irmãos, não me interprete mal. Não estou dizendo que você nunca deve atrasar, porque acontecem imprevistos. Na nossa vida acontece imprevisto, em todas as áreas. Até na igreja, às vezes, nossa, corrido dali e tal, às vezes você saiu do serviço e já vem direto. Não é isso que eu estou falando. Estou falando quando você coloca na mente assim, eu chego na igreja às 7, começa às 7h30, chego 8 horas, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. A sua mente está errada, a minha mente está errada. Se a gente estiver pensando que a obra de Deus é feita de qualquer jeito, a gente está enganado. A nossa visão está totalmente errada. No momento oportuno, a gente vai achar que a obra de Deus é qualquer coisa. E não é. Tanto é que o pastor, ele sempre fala, fulano não veio, e toda vez que o pastor fala assim, fulano de tal falou, pediu para comunicar à igreja que não pôde estar vindo. Ele fala que isso é compromisso. Toda vez ele fala aqui. Porque realmente é um compromisso, né? Primeiro, um compromisso com Deus. Porque se você chega no seu serviço 7 horas para começar às 7 horas, você tem que chegar na igreja também no horário. Com as coisas de Deus também tem um compromisso. Então, se você tem esse compromisso no dia a dia, por que você não tem compromisso com Deus? Então, isso leva a uma decadência. A gente vai se decaindo. Por quê? Porque depois a gente acha que a obra de Deus é feita de qualquer jeito. E não é. Pode falar. Só para complementar assim, um raciocínio que você está falando, eu estou aqui raciocinando. Eu acho que uma das duas perguntas que você fez, o que leva a estar nessa decadência é o pensamento errado vai para a igreja atrás da prosperidade e dá mais valor para o trabalho, porque acho que é o trabalho que dá prosperidade, que é o trabalho que me dá coisas materiais, que é o trabalho que me proporciona o alimento, que é o trabalho que me proporciona o conforto, o carro, a casa, o passear. Só que aí as pessoas esquecem que eu só tenho um trabalho porque Deus me deu, porque eu só trabalho porque Deus me dá saúde, que nem eu sou autônoma, então eu só trabalho porque Deus me dá cliente, porque Deus dá saúde para cada uma delas, que Deus manda cada uma delas para mim. Então as pessoas esquecem que antes do trabalho, ou antes de estar só na igreja, é Deus. Então eu acho que assim, nas duas perguntas, as pessoas não vão na igreja por Deus, vão por dinheiro, prosperidade, ficar rica, moda, porque hoje ser cristão ou estar numa igreja é moda.
e não sabe, na ignorância, o verdadeiro valor, o verdadeiro porquê de estar na igreja, o porquê de ter, e aí dá valor mais no trabalho, porque acha que é o trabalho que proporciona tudo. Então, tipo, eu trabalho das 7 às 7, porque é o trabalho que vai me proporcionar uma viagem no final do ano. Não, eu trabalho porque Deus me proporcionou um trabalho, porque Deus me proporcionou condições de trabalho. Então, assim, você está falando, eu estou raciocinando. Mas é verdade mesmo, Carol, porque quando a pessoa tem uma mente voltada, como você falou, você é próspera. Porque a prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Ser rico é uma coisa, ser próspero é outra. Se você ter 10 milhões na conta hoje, pode ser que você é rico, mas você não é próspero. Porque a prosperidade é a paz, é Deus que dá a prosperidade. Às vezes você ganha um salário, mas você é próspero. Tudo que você coloca as mãos, Deus abençoa. Isso é prosperidade. Então, o que a Carol falou é uma realidade, porque ela trabalha, mas ela agradece a Deus pelas clientes que vão lá. Mas é simples, é coisa simples. Imagine que hoje você ganha 30 mil reais, que é um dinheiro muito bom, um salário muito bom, 30 mil reais. Você compra um carro da hora, uma casa top, que não é pecado, que é muito bom, tem um carro bom, uma casa boa. Isso é para o povo de Deus, isso é muito bom. Mas quando chega 11 horas da noite, você consegue comprar o seu sono? Agora fica uma semana sem dormir para ver o que é que acontece contigo. O que é que acontece, Marcelão? Se não chegar a óbito. Eu acho que uma semana é capaz de chegar a óbito, eu não sei o tempo exato. Mas você não consegue comprar o seu sono. Você não consegue. Tá vendo? Mas quem é que te dá o sono? Quem é que te dá a saúde? Então, a gente esquece dessas coisas, essas que parece ser pequena, mas é grande. Ela não é pequena. Essas coisas são grandes demais. A gente tem que entender essas coisas. Quando a gente compreender isso, a gente vai dar uma adoração verdadeira para Deus. Um culto verdadeiro para Deus. Eu acho que é Salmo 122, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista disse que ele se alegrou quando falou, vamos à casa do Senhor. Só que as pessoas falam assim, nossa, hoje é sábado, às 7h30, nossa. Você veio fazer o que na igreja, irmãos? Porque se você chegar ao ponto, vir à igreja, tem que ser uma alegria no nosso coração. Cultuar a Deus tem que ser algo que vem de dentro. Não é simplesmente bater cartão, igual você vai na empresa e vai lá e bate digital e entra às 7 e sai às 5. Não, não é isso. Deus disse para Abraão assim, sê tu uma bênção. Então, a gente tem que vir aqui e ser bênção. A gente tem que vir aqui e dar o nosso culto a Deus. A nossa adoração a Deus. E de contrapartida, Deus nos abençoa, Deus vai nos abençoando. Porque a Bíblia diz o quê em Mateus? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas, as demais coisas, ele só vai acrescentar e acrescentar e acrescentar. E, infelizmente, essa é uma decadência que está acontecendo. Temos mais zelo pelas coisas materiais. Temos mais zelo pelas coisas mundanas do que pela igreja. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Que possamos mudar esse conceito. Possamos ter mudança. Porque a palavra, quando ela é ministrada, é para que a gente aprenda e muda. Muda o nosso conceito. A partir dali, a gente vai dando frutos e frutos e frutos. Então, é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Só para complementar, né? Mateus 6,19. E pode ler aí, Isadora. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. É uma passagem muito conhecida, né? Não ajunteis tesouros na terra, né? É o que está acontecendo. É o que a Carol falou. As pessoas pensam que a prosperidade, tudo é tudo bem materiais. Irmãos,
Não tem problema nenhum você procurar um bom emprego. Não tem problema nenhum você ganhar bem. Não tem problema nenhum você comprar um sapato novo, uma roupa nova. Não tem problema nenhum. Você trocar de carro. Isso é bênção. Não tem problema nenhum. O problema é quando o nosso coração está nessas coisas. Quando o nosso coração está nessas coisas, aí a gente já está de rumo abaixo. Porque daí a gente já não compreendemos o que a palavra está dizendo. Então a gente está deixando as nossas coisas só nas coisas mundanas, né? Então, 2 perguntas que eu me fiz e algo para a gente compartilhar e a gente pensar, né? Terceira pergunta é: por que cada dia que passa é mais difícil colocar essas coisas como prioridade? Então, a gente viu tudo isso, né? A gente está aqui, a gente está ouvindo a palavra. Nossa, é verdade, o que foi ministrado lá é uma verdade. Mas, porque cada dia que passa é mais difícil colocar essas coisas como prioridade. Então, imagine só, a gente está aqui no estudo, a gente está ouvindo tudo, os passos que um cristão deve seguir. Aí a gente fala assim, nossa, hoje eu vou mudar, agora eu vou mudar, né? Mas, por que é tão difícil colocar essas coisas como prioridade, Paulo? Então, eu acho que hoje a prioridade fica na correria do dia a dia. No trabalho, família. Eu não sei, a impressão que dá é que o tempo passa muito rápido. Você acorda de manhã, quando você vê já a hora do almoço, então tem os compromissos. Não dá nem tempo de fazer o que tem. Depois à tarde, correria, e essa correria consome o tempo. E sem você ver, isso vai acontecendo, você vai deixando a prioridade, que seria a principal, que é Deus, ou o compromisso com a igreja, por último. E coloca um monte de coisa que é necessário, assim, para você viver e tal, o dia a dia, mas o principal, que seria Deus, você acaba deixando por último, e às vezes nem dá tempo. Então, é a distração do mundo mesmo. As prioridades, ou a rotina, acaba te distraindo. O mundo está passando muito rápido, sei lá, o tempo rápido, tudo é imediato. E acaba, é isso, o tempo, não sobra tempo. A palavra de Deus diz que os dias seriam abreviados, né? Então, realmente, tá muito rápido. Chega um ano, passa outro e tá uma correria. Mas o pastor aqui fala que sempre bate em devocional, né? Ou vamos fazer devocional. E quem faz devocional sabe que tem que ser uma prioridade. Não é só porque o pastor pediu para fazer. Porque se ele pediu para fazer, a gente tem que ser submisso. Porque a gente tem que ser submisso a uma liderança. Então, aí a gente já tem que fazer. Mas a gente tem que fazer por querer saber mais de Deus. E quem faz devocional sabe que é uma luta. Mas se você deixar um dia sem fazer, parece que amanhã não dá para fazer de novo, e passa 3, 4 dias sem fazer. E é assim, irmãos, as coisas de Deus é espiritual. Acontece isso num serviço, acontece aquilo, a correria do dia a dia que o Paulo falou, e é isso. Então isso se torna mais difícil para a gente se dedicar, para a gente buscar. Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui, serve para todo mundo que está aqui, inclusive para mim. Não é desculpa. Não é desculpa. Você pode ser igual o cara lá do Cris lá, você pode ter 2 empregos, 3 empregos. Não é desculpa. Você pode ter vários empregos. Não é desculpa. Então, tem um tempo de você descansar, tem um tempo de você estudar, tem um tempo de você orar, tem um tempo de você trabalhar, tem um tempo da sua esposa, com seus filhos, tem tempo para tudo. A Eclesiastes diz isso. O homem mais sábio que existiu, e não mais haverá um tão sábio como ele, o próprio Deus disse, Salomão. Então, olha o que a pessoa sábia fala nesse dia. A gente engana a si mesmo, se a gente colocar os problemas do dia a dia que todo mundo tem, todos nós temos, a gente está se enganando a nós mesmos. Então, realmente, é uma luta diária, mas é necessário. É uma realidade que está acontecendo hoje mesmo, irmão.
o celular toma muito nosso tempo. Tem pessoas que trabalham com isso. Trabalham com o celular, tudo bem. Só que assim, ó, a gente tem que ter regras. Eu trabalho de que hora? Das 7 a meio-dia. Você tem que tirar um tempo para devocionar, um tempo para Deus, um tempo para oração. Tem que tirar esse tempo. Agora, a gente tá vivendo porque o celular toma muito tempo, mas o celular não fala que é para você fazer isso ou fazer aquilo. Não fala, porque o celular não fala. Então, você que é o senhor do celular, ou você é servo? Porque se você ser servo do celular, não vai muito longe, não. Porque hoje em dia é tudo rápido, é internet, eu quero saber disso, vai lá, então. As coisas com Deus não é assim não, irmãos. As coisas com Deus é aqui, ó, no joelho. E aí você vai orar, pedir uma palavra para Deus, uma confirmação, e Deus não responde agora, porque Ele é Senhor. Deus não tem que me responder agora, só porque eu quero. Mas a gente está vivendo esse nível de chegar para Deus e falar bem assim, ó, eu quero comprar um carro, é sim ou não? E a gente está nesse nível aí. Por isso que a Igreja de Cristo está em uma decadência. A mãe do Noel, eu nunca esqueço disso. Ela uma vez veio pregar aqui, e ela falou assim que orava para Deus para comprar um prato. Eu falei, nossa, Senhor, eu estou longe demais, hein? Orar para comprar um prato, ô louco, olha o nível. Então a gente tem que chegar nisso aí, nessa intimidade com Deus. Senhor, eu vou orar para comprar um prato. E aquilo ficou marcado para mim. Faz muito tempo que ela veio aqui e falou isso. Mas isso ficou marcado para mim. Então, a palavra de Deus ela tem que ser marcante, ela tem que chegar para você e você tem que mudar o seu conceito. Porque senão você vai entrar no fluxo. Ainda que você venha em uma igreja onde a palavra é pregada e a palavra é a verdade ali, é pregada a verdade. Se você não absorver isso para a sua vida, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O Mike vai entrar aqui e vai sair, o mesmo Mike lá do serviço. Não vai ter mudança. Então, o que o irmão Marcelo falou também é uma realidade. Porque temos que não apenas ouvir, mas praticar. Praticar aquilo que ouvimos da parte de Deus. Outra coisa, né? O que devemos fazer para ser um dos homens da Bíblia, um dos homens, né, que a gente fala, nossa, aquele homem foi um homem. O que devemos fazer para ser um Daniel, um Jó? Devemos conhecer a Deus para amar a Deus. Então, o que devemos fazer para a gente chegar em um nível de Daniel, de Jó? Que Daniel não parou de cultuar, não parou de orar, e diante dele estava a morte. Mas a gente para de vir na igreja porque o irmão passou e não cumprimentou. A gente deixa de vir um dia na igreja porque é fulano e ciclano que vai pregar. É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Então, o que fazemos para ser no nível desses homens? O que a gente pode fazer, Karina, para a gente chegar nesse nível? A gente tem que praticar o que a gente está aprendendo hoje, né? A gente tem que praticar a palavra, praticar aquilo que está sendo ensinado, que é a prática que falta. Aqui na nossa igreja, pelo menos, é a prática que falta. Em outras igrejas pode até faltar o ensinamento, mas aqui, para nós, muitas vezes é a prática que falta, praticar aquilo que a gente aprende. E é verdade, né? É colocar em prática aquilo que é falado aqui. Ela deu um exemplo bom. Aqui não falta palavra, irmãos. O missionário falou, acho que domingo, não quer dizer questão de saber pregar, mas a Batista, quando a pessoa leva uma palavra é porque conhece, né? E porque tem palavra, né? Então, não é saber, é a prática. Então, esses homens aqui, eles praticavam a palavra de Deus. Por isso que ele chegou no nível que eles chegaram. Eles chegaram em um nível que eu quero chegar um dia. Porque a gente falar que somos cristãos e falar que a gente faz tudo por Cristo é uma coisa, mas quando chega diante da morte é totalmente diferente. Miriam, lê lá em 2 Crônica 7,14.
Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha para você ver, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, as pessoas da igreja, as pessoas que estão aqui hoje, se humilhar, primeiro a gente tem que reconhecer quem somos. Temos que reconhecer e orar e buscar. Então, tá vendo que é um conjunto? Primeiro você tem que saber quem você é. Quem sou eu? Quem que é o Mike? Mike não é ninguém. É apenas servo. Quem que é você? Então você tem que se humilhar. Daí você vai orar. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que buscar a face de Deus. Para a gente chegar nesse nível aqui. Porque quando a gente busca a Deus, a gente encontra. A Bíblia diz que quem bate, abre-se-lhe-á. Então, quando a gente bate, a porta é aberta. Então, devemos fazer isso para que a gente não entre junto com o fluxo, né? A decadência da igreja de Cristo não chegue a nós, porque por aí já chegou. Por aí já está daquele jeito. Então, que possamos ser a diferença. Que possamos ser aqueles persistentes, aqueles que segue realmente o que está escrito e é a diferença. Ó, vai lá que fulano de tal é um homem de Deus. Vai lá que naquele lugar lá há a palavra. Então, precisamos disso aí. Para concluir, qual o valor que a igreja tem para nós? Qual que é o valor que a igreja central aqui, tem para você? Por exemplo, a gente cultua a Deus, mas muitas vezes a gente não valoriza a igreja que Deus nos deu. A gente cultua a Deus, mas muitas vezes a gente não valoriza aquele que Deus instituiu como líder. Se eu não me engano é Gálatas, que diz assim, ó, que temos que repartir todas as coisas com aquele que nos instrui. Se eu não me engano é Gálatas, não sei se é Gálatas 6, que diz isso. Então, a gente tem que repartir com tudo. Mas assim, a gente tem valorizado a igreja que Deus nos deu? Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa igreja Deus deu para nós hoje aqui. Para que possamos chegar um dia, Ele vir buscar a sua igreja. E a gente esteja aqui correto. Mas também Deus instituiu líderes fiéis, íntegros, que leva a palavra com integridade. Porque não vai ter desculpa. Naquele dia não vai ter desculpa. Quando Jesus voltar, não vai estar, mas fulano me ensinou errado. É só ler lá Levítico 5,17. O erro está em você. Você está buscando, se meu povo pecar e fizer de todos os mandamentos aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse. Levítico 5,17 diz isso. Então não tem desculpa. Mas aqui, o pastor, ele te incentiva a buscar, te incentiva a orar. E tudo que ele fala, vai lá, olha na sua Bíblia aí, ó. Mas muitas vezes a gente não está dando o valor que devemos dar. Muitas vezes a igreja para a gente é só um lugar onde a gente vai lá, eu vou lá, não tenho nada o que fazer no final de semana, eu vou lá. Então, para fechar esse estudo, eu queria deixar essa pergunta, né? Não precisa responder. Qual o valor que a igreja de Santo Antônio de Posse tem para você? Tem para mim? Será que estamos dando o valor que merece? Porque Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação, ela é gerada aonde? Na igreja. A santificação é gerada quando tem um irmãozinho mala, que a gente acha que é mala. A gente acha. Mas muitas vezes depois não é nem isso. É para santificar. O irmão é pior. Mas o que é que acontece? E é verdade, irmãos. A gente precisa um do outro para nos santificar. A gente tem que ser bênção um para o outro. A gente está pedindo paciência, o que é que Deus vai dar para a gente? Problemas. Para a gente ser paciente. Você entendeu? Não tem como. Então, isso acontece o quê? No meio da igreja. No meio da igreja. Então, quando a gente entende essas coisas, quando a gente dá valor
ao povo deste lugar, porque é povo de Deus. Quando a gente dá valor àquele que leva a palavra, que é homem ungido por Deus. Por quê? As pessoas não entendem muito. Quando Jesus enviou em dois, ele deu autoridade para aqueles 2 em 2 lá expulsar demônio, curar os enfermos, tal. Quando Eliseu deu o cajado para Geazi para ir lá e ressuscitar o filho lá da viúva lá que estava morto, ele tinha falado assim, eu te dou minha autoridade, vai lá. Ele foi, não conseguiu, por quê? Faltou fé, faltou busca, mas ele tinha dado autoridade. Então, muitas vezes, a gente não valoriza quando o pastor chega e fala assim, fulano de tal faz isso e isso. A gente não valoriza, a gente não vê como uma autoridade, mas a autoridade foi instituída desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, e vai ser assim. O Mike aceitando ou não, vai ser desse jeito. Você aceitando ou não. Muitas vezes, pessoas não vão aceitar o que é ministrado. Por quê? Porque fere o ego, porque vai contra pecados. Não vai aceitar. Não aceitou Jesus, como vai aceitar as palavras de hoje? Então, nem todo mundo vai aceitar, irmãos. Então, isso não pode nos frustrar. Nossa, eu falei, mas fulano não gostou. Eu falei alguma coisa errada ou eu falei o que está escrito? Falou o que está escrito. Não, se ele não gostou, tapinha nas costas, está tudo certo. O irmão falou e o Mike não gostou. O problema do Mike, que não gostou. Então, o que é que acontece? A gente tem que valorizar, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos confronta. Um dia eu preguei aqui e falei assim, que eu queria que Deus me repreendesse, mas nunca se calasse. Porque no dia que ele se calasse, eu me corrompia. E a minha visão é essa até hoje. Eu prefiro ser repreendido pelo irmão, através da palavra de Deus, mas eu nunca, porque eu vejo que se um irmão vir aqui, Mike, eu vejo que é Deus me corrigindo, irmãos. Quando a gente tem essa visão, a igreja de Cristo, ela permanece, e a gente vai um dia chegar à estatura de um varão perfeito. Mas quando a gente achar que o irmão está pegando no pé, a palavra não foi boa, fulano de tal, é decadência total, infelizmente. E era esse o estudo que queria passar para os irmãos, para a gente estar encerrando. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acredito que uma das coisas que também leva à decadência da igreja, que eu fiquei pensando durante o estudo, é a insubmissão e a falta de temor à palavra. Porque se existe insubmissão e existe a falta de temor, não existe a obediência. E se nós não obedecermos à palavra, como que a gente vai praticar a palavra? Então, a gente precisa ter isso no nosso coração, que devemos nos submetermos à palavra de Deus e ter temor. Porque se a gente nos submete e tem temor a Deus, a gente tem as demais coisas também. É verdade, viu? Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E é uma realidade. E um agravante tem aí, que as pessoas não entendem. Quando você não é submisso, você é rebelde. Quando você é rebelde, tem um pecado. Esse pecado é como um pecado de feitiçaria. Algo maligno, irmão. Então, a insubmissão leva a uma decadência. É uma realidade hoje, infelizmente. E está no meio da igreja. Falar a verdade, eu estava falando, quando eu cheguei ali, eu estava falando com o irmão ali, eu falei bem assim, a vida de um pastor, aturar certo tipo de coisa é difícil. Porque é muito problemas. É problema de todo lado. Eu estou com um problema, o pastor vai lá e fulano está, e é problema de todo lado, e tem problema. E conciliar isso com a família, com saber, entender. E muitas vezes vai lá e fala, faz isso. A pessoa não faz. A pessoa não se submete. Então, é uma realidade hoje. Que possamos ser submissos aos líderes que foi instituído por Deus na nossa vida. E que possamos dar o devido valor à igreja que Deus instituiu, deu de presente para nós. Para que um dia estamos preparados, para a sua volta. É isso aí, irmão.
Queria que vocês se colocassem em pé, para a gente estar encerrando. Vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento aqui, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra, ela nos constrange. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra, ela nos corrige, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela vem de encontro, ó Pai, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu tenho, ó Pai, para o meu dia a dia. Muito obrigado, Senhor. E continue assim, Pai, neste lugar. Continua, Pai, usando as pessoas aqui, abençoando e guardando e derramando do Teu Espírito Santo. E que aqui seja um lugar onde pessoas comprometidas, Senhor. Onde pessoas, ó Pai, fiéis, ó Pai, à Tua palavra e os líderes, ó Pai, instituídos por Ti. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um que está aqui. Despede, ó Pai, na Tua paz e guarde, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá encerrado, irmãos.